diga assim: creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, só em Ti. Senhor Deus, querido Pai Celestial, graças, Senhor, nós te damos nessa noite, esse final de dia, final de tarde, em que nós chegamos ante a Tua presença, Senhor, neste lugar de adoração, nessa casa de oração, Senhor, para vir, Senhor, e Te adorar, e aprender de Ti, Senhor, que é manso e humilde de coração, Pai. Porque o Senhor prometeu que se nós viéssemos a Ti, Senhor, nós encontraríamos descanso para as nossas almas, Pai. Ó Deus, e isso vale mais, Senhor, do que o ouro, Pai. Isso, Senhor, não se compra em lugar nenhum, Pai, na farmácia, no mercado. Mas nós encontramos em Ti, Senhor, o descanso para as nossas almas, Pai. Assim, Deus, pedimos perdão por nossas falhas, por nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Que a Tua misericórdia possa ser estendida sobre cada um de nós mais uma vez hoje, Senhor. Senhor, que o Senhor possa vir através do Teu Espírito Santo, Senhor, e falar a cada coração, Pai. Estamos aqui para ouvir a Tua voz e pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Nos faz sair daqui melhores do que nós temos chegado, Senhor. E que cada um possa pegar a sua porção, Senhor. A porção que o Senhor repartir do pão da vida, Pai. Que isso venha e alimente as nossas almas, Senhor. Ó Deus, e que ao final desse culto, Senhor, possamos Te dar glória, honra, louvor, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Tenha total liberdade, Pai, para operar, para agir em nosso meio, Senhor. E que as nossas falhas, Senhor, nossos erros, não venham fazer separação entre nós e o Senhor. Mas que o sangue do Senhor Jesus Cristo possa, Senhor, fazer intercessão por cada um dos Teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos, Senhor, e Te louvamos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando, irmãos, irmãs. Louvado seja Deus. Estamos felizes por estar na casa do Senhor nessa tarde. Amém? Quantos estão felizes? Amém. Graças a Deus, somos agradecidos por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido e por Sua graça que tem nos sustentado, tem nos conduzido até aqui, né, irmãos? Amém? Quero dar de imediato, então, boas-vindas às pessoas que nos visitam. A irmã Oriza, Deus abençoe a irmã, seja bem-vinda ao nosso meio, sinta-se bem e que Deus possa realmente abençoar a senhora nessa tarde, a senhora possa levar uma porção da bênção de Deus com a senhora, no seu coração, para a senhora, para a sua família. Também a irmã Márcia, creio que a irmã está ali, também seja bem-vinda, irmã. São bem-vindas em nosso meio, que vocês possam realmente desfrutar das bênçãos de Deus nessa tarde. E nós cremos que a bênção está na palavra de Deus e que Deus as abençoe. Igreja, vamos dizer todos juntos: sois bem-vindas em nome de Jesus. Sois bem-vindas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Como costumava dizer nosso profeta, nós não temos nenhum credo senão a Cristo, né? Não temos nenhum livro senão a Bíblia, e nenhuma lei a não ser o amor, né? Então, que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3, do verso 15 ao 19. Vamos ler do 14 ao 19. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amém. Pode se assentar, irmãos, que o Senhor Deus acrescente as bênçãos à leitura de sua palavra. Louvado seja Deus. Eu gostaria de meditar nessa noite aqui, irmãos, muito calmamente, sobre essa escritura, sobre um tema que me veio ao coração. O tema é autossuficiência. Autossuficiência. E a palavra autossuficiência, ela tem um significado que é ser capaz de sobreviver sem depender de outros. Ser capaz de sobreviver sem depender de outros. Ser capaz de sustentar-se, providenciando o necessário para a própria sobrevivência. Ter liberdade e autonomia para viver a vida de acordo com os próprios termos. Ter segurança pessoal sobre si e sobre suas emoções. Ser capaz de validar suas habilidades, sentimentos e ser feliz por conta própria. Esses são alguns significados que se aplicam à palavra autossuficiência. Então, alguém que não depende de nada nem de ninguém, seja para se sustentar, seja para gerir suas próprias emoções, seja para se conduzir, seja para ser feliz. É uma pessoa que ela não depende de ninguém. E veja bem, este é exatamente o espírito que está atuando, operando no tempo em que nós estamos vivendo. Nós sabemos, temos sido ensinados que nós estamos vivendo na última era da igreja, no final dos tempos, a qual é conhecida como a Era de Laodiceia. E a Era de Laodiceia, por que é chamada assim? Porque havia uma cidade
localizada na Ásia Menor, naquela região da Ásia Menor, chamada Laodiceia. E esta cidade, ela era uma cidade politicamente influente. Ela tinha uma influência política muito grande naquela região. Ela era uma cidade que ela tinha uma escola de medicina, ela era sede de uma escola de medicina. E vocês podem imaginar o que isso significava naquele tempo. Isso lá no primeiro século, né? Uma escola de medicina. E ela destacava-se nas artes e nas ciências. Então veja, que cidade importante. Ao ponto em que o espírito que predominava ali, eles diziam, era o espírito que tipificou a igreja que seria no tempo final. A igreja da era de Laodiceia, que é o que nós lemos aqui. Como dizes, Deus falando, como dizes, não é Deus dizendo que eles eram ricos. Rico sou, mas as pessoas dizendo, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. Este, irmãos, é o sentimento, esta é a atitude que predomina na era de Laodiceia, no tempo que nós estamos vivendo. As pessoas, no geral, na sociedade, mas principalmente, eu quero que vocês fixem isso, principalmente no que diz respeito à fé, à religião, às igrejas como um todo. Eles dizem, de nada tenho falta. Eu não preciso de nada, eu estou rica. E disse o profeta desta era que a igreja, de fato, hoje, ela é rica. Porém, é rica de bens materiais. O dinheiro do mundo se encontra nas igrejas. Ele disse ao ponto em que as igrejas se tornaram um grande negócio, estando sendo gerenciadas, geridas por administradores, por homens, isso com equilíbrio, né, irmãos? Sabemos que é necessário cada um ocupando seu ofício na gestão da igreja, mas sendo gerida por homens formados, por gerentes, de uma maneira profissional. E eles se acham que não precisam de mais nada, que Deus tem abençoado a igreja ao ponto que eles estão ricos, têm adquirido ações de grandes empresas, companhias de petróleo, canais de televisão, rádios. E isso parece que Deus tem abençoado tudo isso. Porém, a advertência de Deus é, e não sabes que és um desgraçado. Quer dizer, fora da graça, não tem alcançado a graça, o favor de Deus. E miserável, a palavra miserável seria alguém digno de pena, alguém que merece pena, está vendo? E miserável, e pobre, e cego, e nu. Esta é a real condição da igreja de Laodiceia, do povo religioso, da sociedade como um todo. E veja, muitas vezes as pessoas elas se gabam da condição, digamos assim, do conhecimento que tem atingido na ciência, e de fato esta era é a que mais tem progredido no campo da ciência, da medicina, da tecnologia. E nós nunca tivemos uma geração tão adoecida como temos visto nos dias de hoje. Avanços significativos na ciência, na medicina, ao ponto em que eu vi recentemente que eles têm desenvolvido, irmãos, um olho biônico, que ele funciona como uma microcâmera que é implantada na pessoa e é conduzida por sensores que é ligado diretamente no cérebro, que pode fazer uma pessoa cega voltar a enxergar.
olha o avanço da ciência. Mas nós nunca vimos tantas pessoas morrendo, doentes, castigadas por as mais diversas doenças. E nós vimos recentemente esse vírus que veio e dizimou milhares de vidas. E a própria providência da ciência, a qual foi a vacina, vocês têm visto os efeitos colaterais que tem causado. Então, tudo que a ciência tem produzido, o que se reputa por avanço, tem resultado em morte e miséria. É verdade, irmãos. Às vezes é duro, são palavras duras de se falar aqui. Mas é o diagnóstico que Deus deu para o mundo, para a condição da era, a condição da sociedade, a condição das igrejas. Eu falava alguns dias com um rapaz ali, que frequenta uma determinada igreja, não vou dizer qual, e, melhor dizendo, um irmão estava me falando que esse rapaz, conhecido nosso, estava dizendo que eles estão para construir uma grande igreja aqui em Erechim, com a capacidade de 3.000 membros, mais ou menos isso. E eu disse, mas e tem tanta gente assim que vai nessa igreja? E o irmão me disse, olha, ele me falou que batizaram 300 pessoas só no mês passado. Mas, irmãos, e qual é o resultado disso? Pessoas, como disse o profeta, não digo isso como uma crítica, mas é a realidade, muitas vezes desce um pecador seco e levanta-se um pecador molhado. Não há mudança de vida, não há transformação, não há mudança, a pessoa não se torna um cristão, um seguidor da palavra, mas se torna um seguidor de uma igreja. E vão à igreja e choram ali, e se emocionam e dizem, isso é Deus, eu senti Deus. Não! Porque muitas vezes chorar, o profeta disse, as pessoas choram nos velórios também, elas choram nos casamentos, nós vimos ontem um casamento, as pessoas se emocionam num casamento, isso não significa que seja Deus. Elas choram no nascimento de um bebê, e é bom, isso são emoções sendo manifestadas, mas não significa que seja Deus. Então veja essa era, ela jactancia-se, que é rica, e que não precisa de nada, mas é pobre, cega, nua e miserável. Oh, eu estava me lembrando, vocês lembram-se daquela mulher, daquela sunamita? Aquela mulher sunamita que hospedou ali o profeta Eliseu. Quando o profeta Eliseu mandou chamar ela e diga, veja o que ela está precisando. O que foi que ela disse? Ela disse, eu habito no meio do meu povo, eu tenho o rei, tenho o capitão aí, eu habito no meio do meu povo, eu não preciso de nada. Mas Geazi disse, ela não tem um filho. Oh, irmãos, mulher aponta para a igreja, e muitas vezes diz, eu não preciso de nada, mas ela não tem o filho. Ela não tem o Filho de Deus, ela não tem a presença de Jesus Cristo. Oh, esse não tem a presença de Jesus Cristo, não tem nada. É pobre, é miserável, precisa da graça de Deus. Então veja, Laodiceia está nessa condição. Este é o Espírito que opera nesta era, nesse tempo que nós estamos vivendo. Achar que não precisa de nada. Agora, aqui está uma coisa, irmãos. Nós, como cristãos, seguidores da palavra de Deus, não somos melhores do que ninguém. Nós não podemos permitir, de maneira nenhuma, escutem isso, nós não podemos permitir de maneira nenhuma que esse espírito laodiceiano nos influencie a chegar a um ponto de pensar que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos do outro. Eu não preciso do irmão.
Eu não preciso da irmã, eu não preciso do pastor para me aconselhar. Eu sei meu caminho. Eu conheço a palavra, eu conheço a mensagem. Eu não preciso dos conselhos do pastor. Cuidado, cuidado. Esse é o espírito que opera em Laodiceia, irmãos. Nós não somos autossuficientes. A essência do cristianismo anda na contramão da autossuficiência. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O verdadeiro cristianismo, ele anda na contramão da autossuficiência. Ele anda, irmãos, na dependência de Deus. É reconhecer que nós dependemos, que nós não podemos dar um passo se não for a graça e a misericórdia de Deus, que se não for Deus nos acordar de manhã, nós nem acordamos, nós morremos. O ar que nós respiramos vem dEle, aleluia, a saúde que nós temos vem dEle, o alimento que tem na nossa mesa foi Ele que deu condição de nós conseguir, a saúde dos nossos filhos, irmãos. O nosso lar, se está de pé ainda, é porque é Ele que tem nos sustentado. Nós não somos autossuficientes, nós somos dependentes, inteiramente dependentes de Deus. E o profeta disse: Deus nos comparou a ovelhas. Deus nos comparou a ovelhas. Quantas ovelhas tem aqui nessa noite? Aleluia, você sabe o porquê Ele nos comparou com ovelhas? Ele disse que porque a ovelha é o animal mais desamparado que existe. Ela não pode encontrar o seu caminho. Ela precisa que alguém a guie, a direcione, mostre o caminho para ela. O cavalo ele pode dar um coice para se defender, o cão ele pode morder, o gato ele arranha. Cada animal tem um recurso, mas a ovelha não tem recurso nenhum. O recurso da ovelha é o pastor. Aleluia! O nosso recurso é o nosso sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que Ele tem dado uns para apóstolos, pastores, mestres, profetas, doutores, sim, cada ministério querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Aleluia, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E vocês sabem, irmãos, eu estava pensando ali agora, que a maneira de nós conseguirmos ajuda, a primeira coisa, é reconhecer que nós precisamos de ajuda, seja em qualquer aspecto, em qualquer campo da nossa vida. Primeira coisa é reconhecer que precisamos de ajuda. Isso é a primeira coisa. Olha, eu realmente, porque ninguém pede ajuda se antes não reconhecer que precisa de ajuda. E digamos, a atitude da ovelha é ficar balindo, ali, balindo, emitindo aquele som ali. A única coisa que ela tem é isso. Ela não coiceia, ela não corre, ela não foge. Diz o profeta, a única coisa que ela tem é sua lã e ela ainda cede. O cristão cede os seus direitos. O cristão reconhece quando está errado. O cristão reconhece que precisa do irmão, precisa de ajuda. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu ouvi alguém, certa vez me falou, não sei se citando mensagem ou o que, mas aquilo me marcou, que quando uma ovelha está doente, ela se separa do rebanho, ela se isola. É o primeiro sinal quando ela está doente. Ela se isola. E não digo isso como que um julgamento. Deus conhece meu coração.
mas quantos bancos vazios? Claro, sabemos, tem irmãos que estão ali cooperando ali em Sarandi hoje, o próprio pastor Ariel está ali, alguns irmãos estão ali, mas quantos bancos vazios? Quantas ovelhas têm se distanciado do caminho do Senhor? Quantos têm partido, deixado a congregação? Isso é motivo de nós nos entristecermos, mas sempre há uma oportunidade. Eu me alegro quando eu lembro daquela passagem do filho pródigo, né? Deixou a casa do pai, pediu sua herança, disse, me dá a minha parte da herança, pai, eu quero ir embora. Foi embora. O pai em nenhum momento negou a parte dele, deu a parte dele, disse, vai. Talvez com certeza com dor no coração, mas foi. Gastou toda a sua herança, chegou a um ponto que estava ali na miséria, desejando comer comida de porcos, fedendo a porcos, mas ele se lembrou que havia a casa do pai. E quando ele lembrou da casa do pai, que ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, eu pequei contra ti. Eu pequei, pai. Faz de mim um dos teus servos. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim um servo. Ele não encontrou um pai com chicote na mão, ele não encontrou um pai com cajado para lhe bater, mas encontrou um pai de braços abertos. Há espaço, há lugar para mais um. Volta, filho, volta, ovelha. Há lugar no redil do Senhor Jesus Cristo. Mas precisa reconhecer, voltar. Não tem atitude dessa era de Laodiceia dizendo, rico sou e nada tenho falta. Sim, te falta a presença do Senhor. Mas veja, Laodiceia, a era diz, sou rica, mas ela se olhou para si, disse o profeta, a era de Laodiceia olhou para si mesma e teve essa autoavaliação. Irmãos, a autoavaliação muitas vezes é enganosa. A autoavaliação muitas vezes faz o homem, a mulher, olhar e dizer, mas eu sou um baita de um cristão. Olha só, eu oro, eu oferto, eu dizimo, eu vou na igreja. Que maravilha. A autoavaliação muitas vezes faz isso. Com o pregador, mas eu prego bem. O cantor, eu canto bem. A autoavaliação é enganosa, nós temos que nos cuidar com a autoavaliação, irmãos. O que nós precisamos é dizer como Davi disse, sonda-me, ó Deus. Eu preciso que o Senhor me sonde, sonda o meu coração, sonda os meus rins, Senhor. E vê se há um caminho mau me seguindo e guia-me pelo teu caminho. Irmãos, a autoavaliação muitas vezes faz nos colocar num lugar mais alto do que o irmão. Nos achar autossuficientes. Deixa eu falar com o meu coração, irmãos. Deus sabe, eu não desejo trazer aqui algo para ser melhor do que ninguém. Mas vamos falar aqui. A autoavaliação, irmãos, ela é muito enganosa. A autoavaliação fez aquele homem chegar no templo, 2 homens, fez ele chegar no templo e começar a orar, aquele fariseu, e dizer, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse publicano. Jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo. Ele tinha justiça própria. Ele achava que ele era melhor que o publicano. E o publicano ali, irmãos, no mesmo lugar, no mesmo altar, orando, dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. E Jesus disse, qual dos dois saiu dali justificado?
aquele que reconheceu as suas misérias, que pediu misericórdia, que não se jactanciou. É isso, irmãos. É pedir que Deus venha e nos sonde, e olhe para dentro de nós, e faça uma obra dentro de nós. Aquilo que o pastor Ariel falou esses dias, aquilo me marcou. Quando ele disse, muitas vezes Deus não quer fazer uma obra através de nós, mas em nós. O que Ele quer fazer em nós é muito maior do que aquilo que Ele pode fazer através de nós. É isso que nós precisamos, é que Ele venha e faça uma obra em nós. Porém, nós temos que estar dispostos a dar lugar para Ele. Não ser autossuficientes. Não achar que nós podemos encontrar o nosso caminho, o nosso próprio caminho. Mas depender dEle, irmãos. Deixar que Ele nos dirija como educar nossos filhos. Como gerenciar o nosso lar, nossa família, a irmã, o irmão, nosso trabalho. Irmãos, se nós deixássemos Deus dirigir o nosso caminho, haveria menos decepções. Haveria menos decepções em todos os sentidos, na vida profissional, menos frustrações, se orássemos e levássemos a Deus primeiro aquilo. Será que é a vontade de Deus? No casamento, disse o profeta, em todos os sentidos, você pode ir pensando aí, nas áreas da sua vida que talvez você tenha tido dificuldades, por muitas vezes não colocar Deus na frente. Mas lembre-se, a primeira coisa para conseguir ajuda é reconhecer que você precisa de ajuda. É eu reconhecer que eu preciso de ajuda. É cada um de nós vir e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Mas aqui então, irmãos, essa foi a autoavaliação da igreja. Mas o diagnóstico de Deus foi diferente. O diagnóstico de Deus foi pobreza, nudez e cegueira. Pobreza, nudez e cegueira. Essa é a condição do tempo, da era, do povo religioso. Nus, pobres e cegos. E disse o profeta de Deus, o pior de tudo é que não sabem. O pior de tudo é que eles não sabem disso. Mas como que não sabem? De que maneira que eles não sabem? É uma condição espiritual. Esta é uma condição espiritual da era. E aí, isso nos leva para aquela escritura, aquela passagem de quando aquele exército estava buscando o profeta Eliseu. Quantos lembram dessa passagem? O exército da Síria buscando o profeta Eliseu. Alguém disse ali, o rei, cada vez que eles preparavam uma estratégia para enfrentar o exército de Israel, Israel já tinha uma emboscada armada. Já estava preparado. Quando que o exército da Síria fazia um movimento, ali estava o exército de Israel preparado já para receber eles. O rei da Síria se perturbou e disse, olha, tem algum traidor no nosso meio. Tem alguém que está contando os nossos planos para o exército de Israel. Mas daí havia alguém ali um pouquinho espiritual no meio e disse, olha, não é isso, meu Senhor, mas lá eles têm um profeta. Lá naquele povo, lá tem um profeta.
E quem tem um profeta na liderança, não existe segredos. Porque a palavra de Deus, Amós 3:7, diz que o Senhor nosso Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então veja, quem tem profeta não tem surpresa. E aí então eles disseram, bom, então vamos ter que dar um jeito nesse profeta. Vamos nos livrar desse profeta. E às vezes é isso que o povo religioso quer. Vamos nos livrar desse profeta. Que história é essa de profeta? Não, mas tem profeta. Deus prometeu que enviaria um profeta. Ele disse nessa era, nesse tempo, que ele enviaria um profeta. E aí então eles chegaram ali com seu exército para pegar Eliseu. E de repente, o monte cercado, e o servo do profeta temeu, disse, meu pai, a cidade está sitiada, está cercada, vamos morrer agora. E aí então ele disse, não, Senhor, abre os olhos dele, porque mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Quando você tem os seus olhos abertos, irmãos, por Deus, você vê que a igreja não está contra ti, que os irmãos te amam, que a igreja te ama, que somos uma família. Mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos filhos de Deus, somos uma família. Aleluia! E aí então ele pôde ver ali, e aí então ele clamou, meu pai, os carros de fogo, os exércitos de Deus, os anjos de Deus haviam cercado aquela cidade. Mas aí então chega ali o exército da Síria, e de repente eles dão de cara com o profeta Eliseu. E pediram para ele, aonde nós podemos encontrar o profeta Eliseu? E estavam diante de Eliseu. Estavam cegos, não podiam reconhecer um profeta, não podiam ver que ali estava o servo de Deus, estava diante deles. E essa é a condição dessa era, eles não podem ver um profeta, eles não podem reconhecer que Deus enviou uma mensagem. Mas veja, irmãos, aquela cegueira deles, qual foi o resultado daquela cegueira? A cegueira deles, eles não estavam cegos no natural. Eles podiam ver aonde eles estavam indo. Porém, eles estavam cegos para o fato de que aquele ali era o profeta. Mas a cegueira deles os levou à prisão, os levou ao cativeiro, os levou diretamente à emboscada, onde Israel pôde ali colocar as mãos neles. E esta cegueira espiritual só está levando as pessoas a se separarem das bênçãos de Deus, não enxergar a providência de Deus, a mensagem da hora. É isso, é este o lugar onde essa cegueira tem conduzido as pessoas. Mas veja, muitas vezes, a condição, eu não vou me demorar muito aqui, a condição material faz com que as pessoas achem que Deus está abençoando, e não é isso. Eu estava lendo essa semana passada, melhor dizendo, a mensagem Esteja Certo de Deus. E esse foi um parágrafo que sempre falou muito comigo. E eu não lembrava. Semana passada me veio ao coração isso e me ajudou muito, irmãos. E diz assim, parágrafo 22. O que precisamos hoje não é de uma porção de coisas materiais. Nós temos isso. Nós temos aquilo. Não precisamos de grandes igrejas. Não precisamos de grandes igrejas. Não precisamos de grandes congregações. Não precisamos de mais programas no rádio e na televisão. Não necessitamos de nenhuma dessas coisas.
Mas o que precisamos hoje para sermos espirituais é de pessoas que se humilhem perante Deus. Pessoas que se humilhem perante Deus, que reconheçam sua condição, que reconheçam que precisam de Deus, que precisam da graça, da misericórdia de Deus, que se humilhem perante Deus, e não importa se não tem um centavo no bolso. Não importa, irmãos. Deus não está preocupado com o seu dinheiro, com a sua condição financeira. Não. Não importa se não tem um centavo. E que orem até que aquele espírito dentro deles esteja satisfeito com a bondade de Deus. Oh, que coisa maravilhosa. Quando você ora, você vem à igreja, você ora, ou no seu quarto mesmo, e você abre o coração, e você derrama lágrimas na presença de Deus. É gostoso ou não é, irmãos? Às vezes você se levanta dali com os olhos vermelhos, inchado, mas a tua alma rompeu com as atmosferas, foi subindo, foi chegando diante de Deus. Oh, Deus. Aleluia. Isso não tem nada que pague, irmãos. Esse sentimento de entrar diante de Deus, entrar na presença de Deus e romper com atmosferas, às vezes atribulado do dia, atribulado da semana, com fardo nas costas, às vezes difícil de carregar. Mas você entra no quarto, ou vem ao altar e dobra os joelhos, ou aí na cadeira você dobra os seus joelhos. E você ora, e aquele espírito dentro de você está saciado com a bondade de Deus. Oh, irmãos, não importa se você não tem um centavo, e que orem até que aquele espírito dentro deles esteja satisfeito com a bondade de Deus. E o quê? E um reavivamento tome lugar dentro dos seus corações. Oh, Deus, dá-me esse reavivamento, Senhor, dentro do meu coração. Eu preciso disso. Eu reconheço que eu preciso disso, irmãos. Dê esse reavivamento dentro do coração. Oh. Um dos maiores reavivamentos que já varreu o mundo foi o reavivamento de Gales. Eu estava vendo um pequeno vídeo esses dias falando sobre o reavivamento de Gales. Estima-se que, creio que 600 mil pessoas foram conduzidas a Cristo em poucos meses daquele reavivamento no país de Gales. E Deus usou um jovem pregador, um jovenzinho ali, que teve uma verdadeira experiência com Deus, e ele incendiou aquele país, irmãos. E conta-se uma história, diz o profeta, conta-se aquela história, que certa vez um homem chegou numa cidade, ali no país de Gales, e perguntou para um guardinha, aquele jovem guarda que estava ali girando aquele cacetete, disse: "Oh, diga-me por favor, aonde está sendo realizado o avivamento de Gales?" E ele estava assoviando um hino ali: "Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já." Oh, um dia eu estava cego, na mesma condição que a era de Laodiceia, mas eu vejo já. Oh, ele abriu os meus olhos, irmãos. Aleluia! Louvado seja Deus, graças a Deus por isso. Foi sua graça que abriu os meus olhos, não foi os meus méritos, não foi minha condição de autossuficiência, mas foi sua graça soberana. Aleluia! E aí então ele perguntou aonde está sendo realizado o avivamento de Gales.
E aquele jovem guardinha disse: aqui dentro do meu coração. Aleluia. Oh, esse reavivamento dentro dos nossos corações. É isso que nós precisamos. Dentro dos nossos corações. E mude as suas atitudes. Amém, Senhor. E a atmosfera na qual eles vivem. Você quer ver a atmosfera ser mudada onde você está vivendo, no seu ambiente de trabalho, no seu lar. Você quer ver a atmosfera mudar dentro da sua casa, irmão, irmã. Oh, dê lugar a esse reavivamento dentro do seu coração. Ore a Deus, busque a Deus, reconheça a sua condição. E a atmosfera na qual eles vivem. Você pode não ter um sapato em seus pés, você pode estar vestido em trapos, mas há algo em seu coração, cantando as melodias de Deus. Aleluia! Cantando as melodias de Deus. Uma paz que excede a todo entendimento. Aleluia! Eu prefiro ter isto do que todo o dinheiro do mundo, disse o profeta. Eu também prefiro ter isso do que todo o dinheiro do mundo, irmãos. Dinheiro acaba. É como diz aquele velho ditado popular: caixão não tem gaveta. Você não leva nada daqui. Mas o bem mais precioso que você tem é sua alma, é sua salvação, meu precioso irmão e irmã. É isso que você vai levar. Aleluia, sua alma é preciosa para Deus. Não foi comprada com coisas corruptíveis como o ouro, a prata, mas custou o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar aqui. Está bom, eu estou me sentindo bem, irmãos. Louvado seja Deus. Mas vamos apressar um pouquinho aqui. Então veja, as coisas materiais não são de maneira nenhuma um sinal de que Deus está no assunto. Deus pode abençoar, sim, nós cremos nisso, mas nem sempre são sinais das bênçãos de Deus. Aí então Deus disse, Deus deu o diagnóstico, mas Deus não é injusto de dizer apenas o que está errado. Ele dá a saída, Ele dá o remédio, Ele dá a solução para o problema. Ele disse, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Ah, tu quer ser rico? Quer resolver o problema da tua pobreza? Então compre de mim ouro provado no fogo. E disse o profeta, o ouro provado no fogo, irmãos, ele leva lá para a epístola de Pedro, que diz que as provas, as lutas, é mais preciosa diante de Deus do que o ouro. E ele disse, ouro para Deus é um caráter, irmãos, forjado na fornalha ardente das aflições, das lutas da vida, mas forma um caráter cristão, é o caráter de Cristo na igreja. Aleluia! Isto é ouro para Deus, este é ouro, não é essa coisa corruptível, que faz as pessoas se matarem por amor ao dinheiro, não. O ouro é um caráter forjado nas lutas, nas provas dessa vida, mas isso vai te moldando, te aperfeiçoando, te posicionando. Aleluia! Para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Disse o profeta que vestes brancas é a justiça dos santos, é se vestir com a palavra. As igrejas deixaram a palavra de lado, eles pegam só aquilo que lhes convém, mas deixam a palavra de lado. Mas venha, vista-se com a palavra, vista-se com essa palavra,
Aleluia, isto é a vestimentas brancas. E unjas os olhos com colírio para que vejas. Ele não disse para comprar esse colírio. Esse colírio não é comprado. Esse colírio é o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito de Deus. Muitas vezes o preço é a renúncia, é negar-se a si mesmo, é ter uma vida, você sabe, uma vida submissa a Deus. É o Espírito Santo. Então veja, Deus diagnosticou o problema, mas Ele disse, vem aqui, eu tenho a solução. Vem até mim. Está vendo? Ele disse, aconselho-te que de mim compres. Quer dizer, vem até mim. Deus está chamando, venha. Eu tenho a solução, Deus está dizendo, a solução para o teu problema. Deus tem tudo que precisamos. Amém? Aleluia. Então, que Deus nos ajude, irmãos. Que esse colírio de Deus possa ser aplicado em nossos olhos espirituais. O profeta conta uma pequena história de quando eles eram criança, né? Quando eles eram crianças, eram muito pobres, e a casinha deles ali era uma cabana cheia de frestas. E vocês sabem que lá no norte, né, nos Estados Unidos, o inverno ele é muito mais rigoroso que aqui no sul, né? Aqui no hemisfério sul. E ali eles têm aquelas neves, aquele frio rigoroso, né? E ele disse que por aquelas frestas da cabana, da casinha onde eles moravam, a friagem que entrava ali, aquilo grudava os olhos deles quando eles eram crianças. Ficava grudado, como quando a gente tem conjuntivite, né? E ele disse que a mãe deles, ela pegava uma graxa de... Irmão, qual que era o animal? De graxaim? Guaxinim, não sei. Era um animal assim. E ela derretia aquela gordura ali e passava quente nos olhos deles. E aquilo ali diz que derretia aquele gelo, aquela camada que ficava ali, aquilo ali fazia com que eles enxergassem. Ele disse, muitas vezes é isso que o Espírito Santo faz. Às vezes com os olhos congelados ali pela frieza espiritual do tempo, da era, aquela mornidão que tomou conta espiritual, mas Deus vem com o Espírito Santo e unge nossos olhos, e abre nossos olhos, irmãos, e mostra as grandezas de sua palavra, e mostra por onde nós devemos andar. E é isso que nós precisamos. Então, irmãos, não deixe esse espírito laodiceiano te contaminar, te influenciar, fazer você pensar que você não precisa de ajuda, que você não precisa de ninguém. Precisamos uns dos outros. Eu preciso de cada um de vocês, irmãos. Cada um de nós precisa. Se Jesus precisou que um Simão Cirineu o ajudasse a carregar a cruz, quando ele caiu no caminho, quando ele sentiu o peso da cruz, ele precisou de alguém que se colocasse ao lado dele, irmãos, para carregar a cruz. E quando a cruz fica pesada, muitas vezes nós precisamos uns dos outros, do nosso companheiro, do nosso irmão. Somos irmãos, somos companheiros de batalha, estamos batalhando pelo mesmo objetivo, pelo mesmo céu. Oh, se a cruz está pesada, irmão, fale, vamos, estamos aqui para colocar o ombro do lado e vamos em frente. Não deixe esse espírito de Laodiceia dizer que você não precisa de nada, você precisa de ajuda. Cada um de nós precisa. Amém? Então que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé, irmãos.
Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você gostaria de orar comigo nessa noite? Incline sua cabeça, seus olhos fechados, reverência a Deus. E vamos ter um momento, vamos orar a Deus. E orar significa falar com Deus. Fale ao seu coração. Fale no seu coração a Deus aquilo que você necessita. O que você precisa de Deus. Mas seja sincero. Não chegue diante de Deus com desculpas, com justificativas. Abra o seu coração, faça como o filho pródigo e diga, se for necessário dizer, pequei contra ti, Pai. Fale, se for necessário. Se for necessário confessar, você pode, você tem uma oportunidade. Não importa o quão distante você tenha se afastado, disse o profeta, ainda assim você tem direito a ter uma conferência com Deus, vir a Ele em oração e falar com Deus. Fale com Ele. Querido Deus, Pai Celestial, Tu és Deus, Senhor, sobre todas as coisas. O Senhor criou este imenso universo, Senhor. Pai, com trilhões de estrelas e planetas e galáxias que nós não conhecemos, Pai. E a Tua palavra diz que o Senhor chama cada uma das estrelas pelo seu nome. Ó Deus, o Senhor foi quem formou os nossos corpos, cada célula, Senhor. Cada veia, cada vaso sanguíneo, Senhor, cada partícula do nosso corpo, o Senhor formou, Pai. O Senhor conhece, meu Deus, a nossa estrutura, conhece os nossos corações, Pai. E ó Deus, nós estamos diante do Senhor nesta hora, meu Deus, e pedimos a Tua graça, Senhor, o Teu favor imerecido sobre nossas vidas. Senhor, sonda os nossos corações, Pai. Sonda cada um aqui nessa noite, Senhor, e olha por nossas necessidades, Senhor. O Senhor conhece cada necessidade, meu Deus, nessa noite. E o Senhor é poderoso para suprir a cada uma, Senhor. Seja qual for, Pai. Seja no lar, seja no trabalho, Senhor, seja no nosso corpo físico, no espírito, no mais íntimo da alma, Senhor. O Senhor sabe, Pai. Nós entregamos a Ti nessa noite, Senhor, cada problema, cada enfermidade, Senhor, cada dúvida, cada aflição, Senhor, cada perturbação, Senhor, nós derramamos diante de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor tome conta, Senhor Deus, daquilo que nós não temos dado conta, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa continuar falando a cada coração, Senhor. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo vá conosco, Pai, e possa nos conduzir na Tua presença, Senhor. Nos livrando de cada tentação, Senhor. Nos livrando, Senhor, de cada armadilha do inimigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, pela irmã Franciela, que pede oração por sua família, na cidade de Constantina, Senhor. Ó Deus, nós repreendemos as obras do inimigo. Nós repreendemos o espírito de Satanás e suas obras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a irmã Franciela e sua família, Senhor. Deus poderoso, e que cada Senhor, perturbação saia, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta hora, Senhor, e que ela possa dar testemunho para a glória do Senhor, Pai.
Meu Deus, também oramos, Pai. Eu oro, Senhor, juntamente com a Tua igreja nessa noite, Senhor, por esta peça de roupa, Senhor, que tem chegado aqui à frente. Senhor, conforme Atos capítulo 19, Senhor, onde o apóstolo Paulo orava, Senhor, por aqueles lenços e aventais, e eram levadas as pessoas enfermas, Senhor, e os espíritos imundos saíam, e as enfermidades iam embora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo essa peça de roupa, Senhor, e a pessoa que irá usar, Senhor, que ela seja abençoada, Senhor, que sua vida, Senhor, possa ser transformada pelo poder do Espírito de Deus, Pai, e que Satanás seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, Senhor. Ó Pai, tudo nós te agradecemos, Senhor. Deus, recebe toda a honra, Senhor, toda a glória, Senhor, todo louvor, Pai, toda adoração, Senhor, nós te entregamos nessa noite. Recebe a gratidão dos nossos corações, meu Deus. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.